repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Vamos orar, abaixe suas cabeças e vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai querido, louvado e exaltado seja teu nome, Senhor. Que nesse momento o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração, assim como o Senhor falou, Pai, no decorrer desse culto de hoje. Prepara cada coração aqui, Pai, para que possa, ó Deus, ruminar a Tua palavra e aplicar, ó Deus, no dia a dia. Por favor, ó Deus, tenha misericórdia de mim. Sou apenas um servo, ó Deus, que fui escolhido hoje para estar aqui como instrumento do Senhor. Me use, ó Pai, conforme a Tua vontade, para que a Tua palavra, ó Deus, seja engrandecida. Assim eu te oro, Deus, agradecido, no nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, nesse momento, eu peço que, por favor, não deixe que nada mesmo, venha tirar a sua atenção, venha atrapalhar esse momento de aprender sobre a palavra de Deus. É um dos momentos mais importantes, para mim, Fernando, é o momento mais importante de um culto, é onde a gente para poder aprender literalmente a palavra de Deus e espiritualmente crescer e aplicar nas nossas vidas. Então, por favor, foque no Senhor, foque na palavra, e eu peço a todos que deixem as Bíblias ligadas e abertas, porque se eu falar alguma coisa de errado, os irmãos vão ter a certeza de que eu, Fernando, ser humano, falhei. Agora a palavra é inerrante. Eu estou aqui para pregar então um texto de maneira expositiva e que os irmãos possam acompanhar. Amém? E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Um texto subjetivo, que para a gente poder discorrer sobre o texto, e entender o que Deus quer falar aos nossos corações, nós precisamos entender o contexto, entender quem que repartiu esse pão, por que foi repartido, e o objetivo, a adoração de repartir esse pão para todo aquele povo. Primeiro eu gostaria de deixar muito claro para os irmãos, que todo esse povo era aproximadamente 60 mil pessoas, em torno de 60 mil pessoas que receberam pão, que receberam um pedaço de carne e que foram para casa. Então imagina a quantidade de pessoas que foram alimentadas nesse momento. Estou dizendo isso para que os irmãos possam entender até o final, certo? O objetivo e como tudo isso aconteceu. Primeiro, quem repartiu todo o pão foi o rei Davi. Eles estavam aqui, nesse momento, agradecendo a Deus, louvando, adorando a Deus, o momento que eles estavam recebendo a Arca da Aliança, o momento que eles estavam ali recepcionando e trazendo de volta a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simboliza literalmente a presença de Deus. No Antigo Testamento, nós não tínhamos ainda o véu rasgado, o nosso Jesus, aquele que morreu na cruz por nós, ainda não tinha vindo. Então o único acesso do povo, a próprio Deus, era por meio do sacerdote. Era por meio do sacerdote que fazia orações, que fazia os sacrifícios, juntamente com a arca que representava a presença de Deus. E hoje nós temos a oportunidade de adorar livremente. A Arca da Aliança era uma simbologia muito, muito importante para o povo de Israel. A Arca da Aliança não era uma arca comum, não era um objeto comum, era a presença de Deus que ali estava. A Arca da Aliança estava com o povo de Israel, até quando Eli era o sacerdote principal. Na quinta-feira nós falamos sobre Eli, nós falamos sobre Saul, o rei Saul, nós falamos sobre o profeta Samuel, e nós sabemos que Eli, quando foi sacerdote, teve os seus 2 filhos, Hofni e Finé, que não seguiram de maneira clara e de maneira objetiva, conforme a palavra de Deus nos instrui na lei, certo? Para ser o próximo sucessor de seus pais, de seu pai. Eli, com seus 2 filhos, seguiram de uma maneira impura. Em um determinado momento, os seus filhos foram para a guerra, foram guerrear contra os filisteus. Nessa guerra, os filisteus venceram o povo de Israel. E um
dos principais objetivos dos filisteus era alcançar a Arca da Aliança, era tomar a Arca da Aliança, porque eles tinham um entendimento que ali estava a presença de Deus. Então, no momento que os filisteus derrotam o povo de Israel, matam os 2 filhos de Eli, com a notícia, Eli toma um susto, cai, quebra o pescoço e também morre. Naquele momento, os filisteus pegam a Arca da Aliança e a retêm, com o intuito e com o entendimento, com o pensamento de que eles também seriam abençoados. Só que não. A Arca da Aliança tem a presença de Deus, é a presença de Deus, representa a presença de Deus, porém, quando o Senhor quer que seja. Os filisteus não foram abençoados com a arca. Eles adquiriram lepras, eles adquiriram doenças, por ter a Arca da Aliança. Depois que Eli deixou o seu reinado, Samuel assumiu como sacerdote, não como rei, mas não teve vontade, não teve interesse algum de ir até derrotar os filisteus para poder recuperar a Arca da Aliança. Depois de Samuel, ele consagrou a Saul. Saul foi rei por 40 anos e também não teve interesse nenhum. Imagina só, meus irmãos, se a Arca da Aliança representa a presença de Deus, um rei como Saul era o rei, reinar 40 anos e não ter o interesse de buscar a presença de Deus para aquele povo. Só nesse início já dá para termos um entendimento. Quanto tempo nós vivemos de nossas vidas sem ter o interesse de buscar a presença de Deus? Sem ter o interesse de trazer de volta a presença de Deus para dentro das nossas casas, sem ter o interesse de acolher a presença de Deus, muito que provavelmente várias vezes as pessoas tentam levar para nós a presença de Deus, a palavra de Deus, e nós, em muitos anos de nossas vidas, não acolhemos a presença de Deus, nós rejeitamos a presença de Deus, mesmo já conhecendo e mesmo tendo entendimento. Graças a Deus eu cresci indo na igreja, mas eu rejeitei a presença dele por diversas vezes, eu rejeitei a presença do Senhor quando eu estava acolhendo e abraçando as coisas do mundo, eu estava adorando as coisas do mundo, e assim não foi diferente com o rei Saul, por 40 anos, a gente sabe que Saul foi o primeiro rei de Israel, Israel clamava por um rei, porque todas as demais tribos e regiões tinham também outros reis, e eles clamavam por um rei, até que Deus diz a Samuel que iria enviar então um rei, conforme aquele povo pedia, e aí então enviou a Saul, da tribo de Benjamim. Meus irmãos, o sucessor de Saul foi Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um dos primeiros passos de Davi foi resgatar a presença de Deus para aquele povo, para o povo de Israel. Então a excelente notícia dessa noite, desse momento que nós estamos aprendendo a palavra, nós estamos aprendendo a palavra, é que há tempo de resgatar a presença de Deus para as nossas vidas, para o nosso lar, acolher a presença de Deus, trazer para dentro da nossa casa e adorar o nosso Senhor. Hoje nós temos aqui o entendimento e a oportunidade de trazer a presença de Deus, de levar a presença de Deus para os nossos lares verdadeiramente. E não de maneira suja como os filhos de Eli, Hofni e Finéia, porque o fim deles não foi nada legal. Então, Davi guerreia contra os filisteus, leva 30 mil soldados. Imagina só 30 mil soldados em uma guerra. Davi ajunta então 30 mil homens, vai guerrear, então eles têm a vitória mediante a Deus. O primeiro objetivo deles é pegar a Arca da Aliança. No momento que Davi recupera a Arca da Aliança, Davi tem um entendimento que somente um povo específico pode carregar e transportar a Arca da Aliança, os filhos de Cote. A gente vai ver no texto que quando foi dado lá as divisões, Moisés deixa claro que somente a linhagem de Cote poderia carregar a Arca da Aliança. E no momento que Davi, juntamente com o seu povo, coloca a arca sobre carros novos para poder carregar, carruagens novas de boi, quem aqui nunca viu carruagem de boi, lá em Ibatiba tem, e é muito barulhento, e ao mesmo tempo também é muito bonito. Nossa cidade de Ibatiba é uma cidade
que a cultura dela são os tropeiros, então sempre tem lá os desfiles das carruagens de boi, e quem nunca teve a oportunidade, eu convido para poder passar, ser visitar lá na nossa cidade. Minha mãe vai ser hospitaleira recebendo os irmãos. Vão um por cada final de semana, que acho que no ano todo aí a gente consegue visitar. Vai ser um prazer. O pastor Manu já teve a oportunidade, e eu acredito que esse final de semana ele vai junto comigo. Então, o próximo, só me dá um nome aí que ela vai receber muito bem, eu tenho certeza. Em meia adoração, né, mãe? Em meia adoração, aí, ela deu positivo aí, meus irmãos. Então, Davi, juntamente com seus 30 mil homens, pega a Arca da Aliança, coloca na carruagem de boi e começa a carregar. Em um determinado momento, aquela carruagem quebra e a arca começa a cair. Então um homem chamado Uzá coloca a mão para poder segurar a Arca da Aliança. No momento que ele coloca a mão, ele é fulminado. Ele é fulminado e aquele homem é morto naquele mesmo momento. A ira de Deus alcança a vida daquele homem e ele é morto naquele exato momento. Ele é fulminado. No primeiro momento, o nosso pensamento pode ser levado assim: mas por que Deus foi fazer isso com esse homem que tinha uma boa intenção em segurar a Arca da Aliança? Mas não, meus irmãos, a intenção de Uzá não era segurar e proteger a Arca da Aliança, mas era ser muito ousado, e a intenção dele era tocar em Deus. A intenção dele não era ser base de sustentação para a arca, a intenção dele era tocar em Deus. E todos ali sabiam que somente os familiares de Coate, o da linhagem de Coate, poderiam tocar e manusear a Arca da Aliança. Davi, naquele momento, se entristeceu profundamente e falou assim: mas como é que pode? Ele foi somente segurar a Arca da Aliança, até eu, sem entender o contexto, ficaria revoltado. E assim acontece nas nossas vidas muitas das vezes. Alguns males acontecem com as pessoas que nos rodeiam, e nós pensamos assim: gente, mas é uma pessoa tão boa, por que foi acontecer isso? Não deveria ter acontecido. Mas é porque a gente não conhece o coração, a gente não conhece a intenção, a gente não sabe verdadeiramente o objetivo do porquê aquela pessoa fez aquilo. E eu tenho certeza que Davi não sabia. Naquele exato momento, Davi, o bem que ele mais queria era a presença de Deus. Ele, por temor ao Senhor, ele abre mão da Arca de Aliança e deixa a Arca da Aliança então na casa de um homem chamado Obed-Edom. Obed-Edom, em meia adoração, recebe a presença de Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Obed-Edom, em meia adoração, recebe a presença de Deus. Ele acolhe com alegria, ele abraça, ele é hospitaleiro. A Arca da Aliança fica em Obed-Edom, na casa de Obed-Edom, 3 meses. Fica 3 meses na casa desse homem, e nesses 3 meses que a Arca da Aliança ali, ele é extremamente abençoado. A Bíblia diz que esse homem, tudo que botava a mão prosperava, nesses 3 meses que a Arca da Aliança estava na casa dele. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, não é para que possamos a partir de hoje, acolher com alegria, acolher em meia adoração, pensando em um bônus que teremos depois, não, porque essa não era a intenção de Obed-Edom. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. A palavra de Deus diz de maneira muito clara que o que a mão direita faz, a esquerda não vê. E mais importante do que a gente fazer é o Senhor conhecer o nosso coração. Não é a quantidade que fazemos, mas sim como e qual o objetivo de que fazemos, de que acolhemos. Tem uma coisa muito em comum com a minha esposa, que a nossa família é muito parecida, tanto a família dela, as coisas que acontecem na família dela, também é muito parecida com a minha. E na casa da minha esposa, sempre que acontece algum tipo de atrito, ou acontece algum problema numa família, e que tem que um filho ir de uma casa para outra, sempre vão para a casa dos pais da minha esposa. Ela tem uma tia que mora nos Estados Unidos, e em um determinado período, o esposo dela e o filho precisou vir para o Brasil, e eles ficaram muito tempo morando na casa da minha esposa. Não foi diferente com vários primos que ela teve, que também ficou morando vários anos na casa. E também na casa da minha mãe não é diferente. Graças a Deus, vários primos conviveram lá em casa por muito tempo, tio. Isso é uma bênção, meus irmãos.
sem a intenção de pensar que teremos algum benefício em acolher essas pessoas. E quando nós abraçamos e quando nós acolhemos, é para adorar o nosso Senhor, é para exalar a essência de Jesus que nós temos, é para transbordar aquilo que o Senhor nos enche, aquilo que Ele nos enche quando estamos aqui na casa dEle, quando estamos no nosso lugar secreto, quando nós vamos mais fundo. Eu digo que eu não venho para a igreja para encher do Espírito Santo de Deus. Eu preciso vir cheio da presença de Deus. Chegando aqui eu vou receber ainda mais, eu vou transbordar e eu vou contagiar os irmãos que comigo estão. Aqueles que não vieram cheios serão contagiados com o Espírito Santo que transbordará da minha vida, amém? Porque nós temos um objetivo em virmos para a casa do Senhor, é aprender, é conviver, nos relacionar e em seguida aplicar no nosso dia a dia. Eu sei que nós somos falhos, que muitas das vezes não damos o exemplo conforme a Bíblia nos pede, mas o primeiro passo é reconhecer, o primeiro passo é ter o entendimento de que quando nós vemos o que está errado, nós aceitamos e pedimos a Deus, encarecidamente, que a misericórdia dEle nos alcance. E não foi diferente com Davi. Quando Davi viu que a ira de Deus foi sobre somente Uzá, o temor que Davi sentiu por deixar a arca da aliança na casa de Obed-edom, já tinha passado nesse prazo de 3 meses. Davi então pega a arca da aliança e carrega e traz para o povo de Israel. E o mais interessante, meus irmãos, nesse texto, o capítulo 6, ele nos dá um panorama magnífico da palavra de Deus. Ele nos mostra onde está a presença de Deus, ele nos mostra o trajeto que foi feito, ele nos mostra uma pessoa que foi fulminada por ser ousada demais, por querer tocar em Deus. Ele nos mostra que agora Davi, amedrontado, ele nos mostra Obed-edom, que foi abençoado, e agora ele nos mostra também Davi trazendo a arca para o seu povo. No momento que Davi estava trazendo a arca da aliança para todo o povo de Israel, ele estava trazendo com muita alegria, ele estava festejando, ele estava muito feliz, ele chegou a rasgar as vestes deles e começou a dançar. No momento que ele estava adorando e dançando, por ter trago a arca da aliança de volta, uma de suas mulheres, chamada Mical, olhou para ele com total desprezo, olhou no profundo da alma e começou a desprezar Davi, pela atitude que ele estava tomando. E a Bíblia diz que por Mical ter agido dessa maneira, ela nunca pôde ter filhos, ela nunca pôde ter a oportunidade de gerar frutos, ela nunca pôde ter a oportunidade de gerar um filho, principalmente para o rei Davi, não teve descendente. E aí eu pergunto, foi porque Davi nunca mais teve relação sexual com ela? Ou foi porque que Deus secou o ventre? Isso nós vamos saber quando chegarmos no céu, porque não cabe a nós a decidir. Mas o que dá um entendimento é de que, e o que nos dá a certeza, o texto diz de maneira clara, é que Mical nunca pôde ter filhos. Isso me faz refletir, irmãos, quando nós não somos hospitaleiros, quando toda a igreja está adorando por receber um batizado novo, um irmão que batizou, que desceu nas águas e viveu e ressuscitou ali, como um servo do Senhor. O velho homem morre e nasce um homem novo no batismo, que toda a igreja está festejando, que toda a igreja está glorificando, que toda a igreja está dizendo glória a Deus, e que o céu está assim, se rompendo de alegria, e tem aquele irmão que está só procurando um defeito. Então, quando se fala de Mical nesse texto, eu vejo isso. As pessoas que estão dentro da igreja, porque ela estava na casa do rei, estava recebendo a presença de Deus, estava somente procurando um defeito. Enquanto todos estavam em meia adoração, recebendo a palavra de Deus, a presença de Deus, ela estava procurando um problema, um defeito. Quantas vezes nós não agimos dessa forma, meus irmãos? Infelizmente isso acontece. Nós paramos para poder refletir que a gente aponta muito, meus irmãos,
e esquecemos que a igreja é feita por pessoas que falham, pessoas que erram, pessoas que são dependentes do Senhor. Precisamos festejar, precisamos acolher, precisamos adorar o Senhor com cada um que chega nessa igreja. Chegou, eu vou discipular esse irmão, eu quero abraçar, eu quero... Assim como eu fui, isso, meus irmãos, eu estou dizendo para vocês, mas é um aprendizado primeiro para mim, que fui tão bem recebido, que fui tão bem acolhido, sabe? Isso passa despercebido e nós deixamos de ganhar bênçãos, e nós deixamos de gerar filhos espirituais, nós deixamos de gerar frutos. Tem um louvor que diz, dai-me filhos, quem que canta, amor? Dai-me filhos, eu nem canto bem não, dai-me filhos se não morro. Olha só, quando fala de filhos, são filhos espirituais. Minha sogra entendeu errado e teve 6 filhos, imagina só, não explicou para ela que era espiritual. Eu quero ter 3, mas amém, meus irmãos. Minha avó teve 12. Então imagina só, na hora que cantou a música eles entenderam errado e, né? Já que minha avó ainda tinha uma desculpa, não tinha televisão, agora minha sogra não, já tinha. Mas amém. Então, dai-me filhos se não morro. Meus irmãos, eu lembro de uma pregação do pastor Manu, no finalzinho do ano passado, ele dizendo, vamos focar em uma pessoa. 2019 está começando agora, vamos focar somente em uma pessoa, para gerar frutos. Agora, tem uma notícia péssima para poder dizer para vocês, meus irmãos. Se o objetivo de cada um de vocês for vir na igreja para encontrar um defeito, para encontrar um problema, para apontar uma dificuldade, para falar que o irmão toca de chinelo, ou de bermuda, ou que, se for para isso, meus irmãos, vocês vão continuar estéreos. Vocês vão continuar estéreos. Agora, se você vier com o objetivo de abraçar, de chamar para orar, de discipular, de ensinar literalmente a palavra de Deus, eu tenho certeza que vai ser totalmente diferente. Você será pai de multidões também. Você também será pai de multidões, assim como foi Billy Graham, assim como foi John Wesley, assim como tem sido nas nossas vidas, pastor Manu, pastor Álvaro, pastor Anderson, gerado frutos. Podemos ver de uma maneira tangível, as pessoas que vêm chegando, e aí, muitas das vezes, meu coração aperta, porque 2018 já foi. Quantos filhos eu gerei? E aí muitas das vezes nós não entendemos, meus irmãos, por que não geramos filhos? E esse texto nos diz de maneira muito clara, que em meio àquele acolhimento da Arca da Aliança, ao receber a Arca, várias pessoas adorando, glorificando ao Senhor. Tinha uma que só estava apontando, só estava olhando o defeito do outro. E esse outro nada mais era do que o rei Davi. Então, chegamos aqui no texto que diz, e repartiu a todo o povo, e a toda a multidão de Israel, em torno de 60 mil pessoas, tanto homens como mulheres, e cada um, um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Lá em Atos 2, do verso 42 em diante, a gente vai ter um entendimento de que quando as pessoas aceitavam a Jesus, porque Jesus já tinha vindo em Atos dos Apóstolos, já é Novo Testamento, depois dos Evangelhos, que quando as pessoas aceitavam a Jesus, eles festejavam e repartiam o pão e se alimentavam e comiam carne e as pessoas ainda levavam para casa, fazendo menção a esse texto que nós estamos lendo aqui agora, do que Davi fez, e também o que Jesus fez com os 12, com os apóstolos. Não só com os apóstolos, mas também com a multiplicação dos pães. Quantas pessoas, quem poderia imaginar que um menino iria ajudar a alimentar a multidão? E é assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Aqui Ele abençoou
grandiosamente a vida de Davi, que conseguiu repartir um alimento para todo aquele povo, alimentar todos e cada um deles levar para casa ainda. Então vocês imaginam, meus irmãos, vocês imaginam que coisa incrível. Hoje nós estamos aqui, igual quinta-feira foi o aniversário do Abner, todo mundo comer, se alimentar, se fartar, e cada um ainda levar um monte para poder levar para casa. Tudo isso aconteceu, meus irmãos, porque Davi acolheu em meio à adoração, porque ele acolheu com alegria, ele recebeu com alegria a presença de Deus. A palavra de Deus nos diz de maneira muito clara, isso é Jesus dizendo, quando alguém passar, está falando de um mendigo, ou de alguém necessitado na sua porta e bater, e você receber, você está me recebendo, você está recebendo a mim. Sabe, meus irmãos, a correria do dia a dia, o estresse, no momento que estava cantando esse louvor que eu subi aqui, adorando, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Eu sei que eu não canto bem, meus irmãos, mas no momento que eu estava cantando isso, só vinha na minha cabeça uma coisa, os estresses do dia a dia, que me faz passar batido diante dessas situações, a correria do trabalho, os problemas na pós-graduação, todas as situações, só me levava a refletir que eu preciso ir mais fundo, eu preciso chegar mais perto de Deus, para eu poder viver verdadeiramente isso, e repartir aquilo que eu tenho. Os irmãos estão compreendendo, em acolher em meio à adoração, meus irmãos, amém? E como que isso pode ser aplicado nos nossos dias? É algo tão simples, mas a correria do dia a dia não nos permite. Eu falo por mim, às vezes eu chego em casa do serviço às 18 horas, só quero dormir, só quero chegar, tomar um banho e dormir. Tem dia que nem tomo banho, e é verdade, estou cansado, mas nesse dia, quantas oportunidades eu não tenho perdido de acolher alguém, ou de abençoar a vida de alguém? Precisamos estar atentos a essa situação, e repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. E então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Eu tenho certeza que hoje aqui na casa do Senhor, foi repartido muito alimento espiritual, e nós iremos voltar para a nossa casa, amém? E o que nós vamos fazer com esse alimento? Nós vamos repartir esse alimento, nós vamos repartir, aleluia, nós vamos repartir esse alimento com quem não tem, um alimento espiritual. Nós estaremos saindo daqui hoje fartos com a adoração que teve aqui, com a oração que teve aqui hoje nessa igreja, e com a palavra de Deus que estamos recebendo. E amanhã nós precisamos sentir fome, eu tenho certeza que amanhã nós vamos sentir fome. E nós vamos nos alimentar de novo onde? Em casa, num culto no lar, no nosso individual, lendo literalmente a palavra de Deus, e vamos repartir com os demais, e vamos repartir com as demais pessoas, meus irmãos. O principal objetivo, no início, na hora que eu peguei o microfone eu falei, todo mundo veio aqui tem que ter um objetivo. O principal objetivo é vir, é nos alimentar, é nos fartar desse alimento, desse pão, que nós estamos recebendo aqui agora, e amanhã distribuir com as pessoas que nós nos encontrarmos. A palavra de Deus, ela é viva, hoje ela está falando com cada uma pessoa aqui no individual, em alguma área que pode ser trabalhada, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza absoluta disso. E agora você tem uma escolha, ou na verdade você tem duas opções: repartir esse pão, ou guardar para você. E aí já não é mais o Fernando, aí é vocês que vão decidir o que será feito. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. A Arca da Aliança é a presença de Deus. A Arca da Aliança foi recebida, a Arca da Aliança foi apresentada, todo o povo adorou, o rei Davi adorou, Obed-edom recebeu, foi abençoado. Mas Mical não. O texto nos traz um panorama magnífico da palavra de Deus, a repartição dos pães, para todo o povo, eu vejo como um milagre, mais de 60 mil pessoas, como alimentar toda a multidão dessa?
O casamento do Igor tinha quantos, Igor? Umas 400 pessoas. Alimentou todo mundo, e eu sei que é difícil, porque o meu tinha uns 350, foi difícil. Imagina 60 mil. É muito difícil, meus irmãos. E aqui deu certo, aqui o Senhor abençoou. Então você pode ter certeza que a partir do momento que você sair daqui com essa palavra, o Senhor vai multiplicar ela no seu coração. E você vai conseguir compartilhar. E eu tenho certeza que o Senhor vai preparar os corações das pessoas que vocês irão compartilhar. E elas vão receber em meia adoração. E elas vão receber com alegria. E elas vão acolher essa palavra com muita alegria. Porque não foi diferente comigo, não foi diferente com você que um dia foi alcançado. Assim como a Lázara falou aqui, que um dia ela teve um encontro com o Senhor. Assim como eu, todos nós tivemos um dia. E quem não teve, vai ter. Amém? Já estou terminando. Onde há a presença de Deus, há abundância. E hoje aqui teve abundância de palavra. Aqui hoje houve abundância da presença de Deus. Hoje houve abundância, vamos sair daqui fartos da presença dEle. E o que mais me deixa encantado é que nada disso aqui parte de mim. Isso é simplesmente a palavra de Deus. Eu simplesmente falo, eu prego e escrevo. Mas eu mesmo não faço nada. Está tudo aqui. Não sou eu. É o próprio Deus. É o próprio Deus. Então pode cada um de vocês ter a oportunidade também de ler e ter o entendimento. Porque o Deus que nós servimos é um Deus vivo. É um Jesus que morreu e que ressuscitou. É o nosso Jesus. Amém?